Olá, pessoal. A gente vai apresentar o trabalho agora de novas formas farmacêuticas. O nosso tema é oftálmicos. O grupo é composto por mim, Hanna, Letícia Cinto, Ulisses, Pablo e o Pedro. Bom, atualmente, a grande maioria dos fármacos oftálmicos são apresentados na forma de suspensões e soluções, que é o que a gente mais costuma encontrar nas drogarias. No entanto, apresenta uma baixa biodisponibilidade ocular. Essa biodisponibilidade é causada por diversos fatores. Alguns deles são o lacrimejamento constante, a absorção sistêmica, a drenagem nasolacrimal, a degradação metabólica e a hipermeabilidade das estruturas oculares. Até 80% de uma dose administrada pode ser perdida após 5 minutos na instalação, por meio das lágrimas e da secreção ou da drenagem nasolacrimal, que é o que eu já tinha comentado agora. Aqui embaixo a gente tem uma foto que explica bem essa drenagem, ou seja, assim que a gente aplica o fármaco, grande parte dele já é perdida ali porque vai ocorrer a drenagem e ele já não vai ser absorvido. Como consequência dessas limitações anatômicas e fisiológicas, a quantidade de fármaco que penetra na córnea e atinge o tecido intraocular é muito baixa, cerca de 1 a 7%. Ali a gente também tem uma fotinha, só para curiosidade mesmo, e a gente pode ver que essa absorção é muito pequena. Para efeitos terapêuticos desejados, é necessário administrar o fármaco com frequência e a concentração são muito alta. Então, acho que quem já fez algum tratamento oftalmológico vai saber que é muito frequente a administração, devido a essa drenagem. Então, logo que você aplica, já pega, então você tem que ficar aplicando com muita frequência. Essa dificuldade ela vai provocar uma variação nas doses terapêuticas, o efeito secundário da drenagem naso. Aqui é só um esqueminha do tratamento farmacológico, que a gente pode ter 3 opções. A gente tem a via sistêmica, que é pouco utilizada. Dentro da via sistêmica, a gente tem o periocular e o intravítreos. Temos também a via tópica, que é a mais utilizada, e a via oral. Aqui a gente tem uma fotinha que representa muito bem essas 3 vias, sendo a tópica mais utilizada. Aí depois a gente vem oral e raramente a gente tem a via sistêmica. As formas mais convencionais desses fármacos são soluções, como eu já havia dito que é mais comum, emulsões, suspensões e pomadas. A nível de curiosidade, a gente trouxe aqui alguns fármacos que são disponibilizados no mercado. Aí a primeira, a gente tem aqui a solução, depois a gente tem uma emulsão, suspensão, e por último ali na caixinha azul a gente tem um fármaco que é uma pomada oftalmológica. O período de terapia podem ser alcançadas formulações que aumentam o tempo de contato entre o medicamento e a superfície córnea. Isso pode ser realizado por uso de agentes que aumentam a viscosidade da solução, suspensão que dissolve-se lentamente, pomadas e dispositivo para inserção. Então, agora a gente vai começar mesmo a falar a fundo do trabalho e como tema do trabalho, a gente vai falar de novos fármacos, porque a gente viu que os fármacos que são utilizados agora, atualmente, ele tem uma biodisponibilidade muito baixa e a gente precisa de novas tecnologias para fazer com que esse tratamento melhore. Mas é um grande trabalho, porque a grande maioria da população prefere o uso por soluções. Bom, algumas preparações são desenvolvidas para prolongar, aumentar o tempo de permanência e retenção das soluções oftálmicas na superfície dos tecidos oculares. E, como exemplo, a gente tem os géis. Eles são formados pelo aumento da viscosidade ou da mucoadesão, que geram um maior tempo de contato com a córnea. A utilização de hidrogéis poliméricos são uma das estratégias mais utilizadas. Eles são preparados com agentes gelificantes, como polímeros com propriedades mucoadesivas ou polímeros sensíveis a estímulos. Eles apresentam uma estrutura tridimensional, em forma de rede, com uma elevada quantidade de água na sua constituição, que tem capacidade de reter o fármaco veiculado à sua estrutura, apresentando, então, uma liberação modificada de tal fármaco. A presença da mucina na superfície dos tecidos oculares faz com que a utilização de preparações farmacêuticas com polímeros mucoadesivos tenham como consequência o aumento do tempo de permanência da formulação, devido ao fato de estarem
de se estabelecerem ligações não covalentes entre a mucina e os polímeros mucoadesivos. Os polímeros termossensíveis, eles promovem alterações das propriedades físico-químicas de acordo com a variação de temperatura. São utilizados em zonas específicas do corpo que apresentam temperaturas distintas da temperatura média corporal. Cada polímero sensível à temperatura apresenta uma característica muito importante, que é a temperatura crítica de solução, que corresponde à temperatura em que o polímero sofre separação de fases, formando-se um gel. Dessa forma, os polímeros utilizados em forma de liberação prolongada apresentam uma temperatura crítica de solução próxima à temperatura corporal. Aqui eu vou estar falando um pouco sobre os dispositivos de implantes oftálmicos tópicos, né? Os implantes oftálmicos tópicos, eles podem ser sólidos ou semissólidos, e eles são constituídos por materiais polimétricos. Podem ser colocados tanto na parte interna da pálpebra, inferior ou superior. Esses implantes oculares, eles são classificados de acordo com a sua solubilidade. No caso, eles podem ser insolúveis, solúveis ou bioerodíveis. Os implantes insolúveis, eles vão ser liberados através de implantes colocados no interior da pálpebra, que pode ser realizado de duas formas, controlados por difusão ou por pressão osmótica. No caso dos controlados por difusão, existe um reservatório central, no qual se encontra o fármaco, que ele é rodeado por uma membrana microporosa ou semipermeável. Este sistema permite que o fármaco se difunda a uma velocidade constante, assumindo uma cinética de ordem zero. Os sistemas controlados por pressão osmótica, eles podem ser de um ou dois compartimentos. Nos sistemas de um compartimento, o fármaco encontra-se encapsulado num núcleo sólido, juntamente com eletrólito. No momento em que o fluido lacrimal ele entra em contato com esse fármaco, há um aumento da pressão osmótica e o fármaco é liberado por um orifício que tem presente na membrana. Aí, nos fármacos insolúveis, existe ali vocês podem ver ali no fluxograma, que eles têm que ser colocados no interior das pálpebras. E aí tem um exemplo, que é as lentes, né? As lentes de contato, que são um caso particular dentro desses implantes, já que elas podem ter simultaneamente um efeito de correção da visão e um efeito terapêutico. Se você usar uma lente de contato, você pode ter essas duas vantagens. Aí, esse sistema pode ser solúveis. No caso dos solúveis, eles são constituídos por polímeros naturais, em que o polímero de eleição é o colágeno, ou por polímeros sintéticos ou semissintéticos, que são os exemplos do álcool polivinílico e da celulose. Os sistemas bioerodíveis, eles apresentam o fármaco disperso homogeneamente na matriz. A liberação do fármaco acontece quando o implante entra em contato com o fluido lacrimal, ocorrendo a bioerosão da matriz. Os derivados de gelatina reticulada e de poliésteres são exemplos de polímeros utilizados na constituição da matriz do implante, sendo que a bioerosão destes polímeros é controlada pela hidrólise das ligações químicas desses compostos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Lacrycert, que é um exemplo de um dispositivo de liberação controlada de lágrimas artificiais bioerodíveis. E ele se apresenta na forma de vareta cilíndrica de mais ou menos 1,27 milímetros de diâmetro e de 3,5 milímetros de comprimento. Esse sistema não foi aplicado à liberação de fármaco, mas é utilizado em indivíduos com xeroftalmia grave. O Lacrycert é colocado na parte interna da pálpebra inferior e ele absorve as lágrimas, formando uma massa gelatinosa que sofre erosão gradual, que acompanha a dissolução do polímero. E assim, ele consegue manter a lubrificação ocular com o espessamento do fluido lacrimal, aumentando a sua lubrificação do olho. Aqui são os 3 passos de como você vai usar o seu Lacrycert, né? Aí tem ali o primeiro passo, que é a formação da bolsa, onde você vai puxar a sua pálpebra inferior, formando uma bolsa, e é nessa bolsa que você vai colocar o seu Lacrycert. Aí o local de colocar. O local adequado para você colocar seu Lacrycert é para você colocar gentilmente na pálpebra, sem triscar na borda da pálpebra. É para você colocar na parte avermelhada da sua pálpebra. Aí, por up and over. Para você colocar, após colocar, você vai dar uma esfregadinha para que ela fique bem colocada e ela se fixe no seu olho. Aqui seriam as formas a forma incorreta de você colocar, né? Como eu disse, se você colocar na sua borda da pálpebra, vai estar colocada de forma incorreta. O ideal é que você coloque na parte rosada. E aí, se você seguir corretamente a forma de colocar o Lacrycert, na hora dele sair, ele também vai sair espontaneamente. Os principais riscos, né, da aplicação do Lacrycert, no caso das reações adversas, são a visão turva, transitória, o desconforto ocular, os seus cílios podem emaranhar, fotofobia, hipersensibilidade e hiperemia. E, no caso, o Lacrycert ele é formado por hidroxipropilcelulose. Então, no caso de pessoas sensíveis a
hidroxipropilcelulose, não é indicado o seu uso. Um outro método farmacotécnico criado, né, para melhorar o uso desses medicamentos oftálmicos foi a criação do dispositivo para a inserção da pilocarpina. Antes de eu falar desse método, a pilocarpina ela é um medicamento que é agonista muscarínico da acetilcolina, né, que é muito eficaz no tratamento e no manejo do glaucoma agudo, né, do ângulo fechado, e também da xerostomia induzida por radiação. E a pilocarpina, ela é um agente que vai diminuir a pressão intraocular, né, no caso do glaucoma, que é no caso do PIO. Aqui a gente consegue ver a molécula desse medicamento e o problema do glaucoma, a doença do glaucoma agudo do ângulo fechado. A pilocarpina, ela está disponível ali num sistema de reservatório controlado, né, por membranas. A gente consegue ver o local ali onde ela está inserida no olho, e ela, por estar controlada por membranas, ela vai estar eficaz no tratamento ali do glaucoma. Então, a pilocarpina, ela é colocada ali entre duas membranas, que é composta de acetato de vinil etileno. Também tem uma associação ali com um ácido algifínico, né, na composição, né, dessas membranas. E também é adicionado nesse dispositivo um carboidrato, né, feito de alga marinha, que tem a função de carreador, né, da pilocarpina. E esse pequeno dispositivo, ele possui uma borda circular branca, como a gente consegue ver tanto nessa imagem do slide do anterior. E essa borda, ela é constituída por também de acetato de vinil etileno, associado ao dióxido de titânio. Esse dióxido de titânio, ele forma esse pigmento, e a função desse dióxido de titânio é facilitar a visualização do paciente. Como pode ver, ela é bem visível ao olho nu, né? Então, isso é um método que vai melhorar a distribuição desse medicamento. E também, esse implante, ele é colocado aí no saco lacrimal, né, onde ele vai flutuar junto com as lágrimas, e isso vai fazer com que a pilocarpina vai se difundir, né, do dispositivo, e assim vai fazer seu efeito farmacológico. Então, o mecanismo dele é assim, o fluido lacrimal, ele vai penetra, né, na membrana microporosa, ele vai se dissolver, né, a pilocarpina vai se dissolver, e essa sua velocidade de liberação é de 20 a 400 microgramas por hora, entre 4 a 7 dias. Então, essa nova técnica, né, ela dá umas vantagens boas ao paciente, como ele vai aumentar a adesão do uso desse medicamento. Né? Como a gente calcula geralmente em pessoas mais idosas, né, então aumenta essa adesão, uma vez que ele não precisa ficar lembrando o paciente, ficar colocando 3 a 4 vezes por dia. Então, ele dura em torno de 4 a 7 dias, essa liberação. E também, como foi dito anteriormente, por ser gotas, né? Então, a adesão é melhor e o desconforto é menos, que não tem que ficar colocando a gotas. E também, a visão do paciente não fica borrada com a utilização desse dispositivo. Então, nessa imagem, a gente consegue ver também, né? Que ele é um sistema terapêutico chamado Ocurset, né? Que são discos finos e flexíveis. Então, a adesão é bem melhor ao tratamento contra, por exemplo, glaucoma. Aqui a gente pode ver, então, que a velocidade da liberação da pilocarpina no sistema que a gente está comentando é descrita por uma equação. E essa equação é ADM dividido por DT é igual a A vezes D vezes K vezes delta C dividido por H. Sendo A área do sistema, D o coeficiente de difusão do fármaco na membrana, K, o coeficiente de partição, que está muito relacionado ao equilíbrio dentro da membrana na relação do lado externo com o interno da minha tecnologia que eu apliquei ali. O delta C é a diferença da concentração do fármaco entre as paredes. E o H é a espessura do meu sistema, ou seja, é fácil de perceber nessa equação quais são os fatores que vão implicar numa concentração e numa velocidade de liberação diferente do meu fármaco. É muito claro de perceber que se eu aumento a área do meu sistema, obviamente eu vou ter uma velocidade de liberação maior, já que a minha área do sistema está ligada diretamente proporcional para aumento da minha velocidade. É muito claro também perceber no coeficiente de partição, quanto maior o meu coeficiente de partição, maior será a minha velocidade também.
também no meu coeficiente de difusão do fármaco na membrana. Quanto maior esse coeficiente de difusão, maior vai ser a minha velocidade. E isso também está atrelado à diferença de concentração dos fármacos. E quanto maior a minha espessura do meu sistema, obviamente, mais lento será a liberação do meu fármaco. Já que na fórmula, né, é claro de perceber isso, que a espessura todos os meus valores acima estão sendo divididos pela minha espessura. E é óbvio também pensar, quanto mais espesso é o meu sistema, mais demora para ter uma difusão do meu fármaco. Só que a gente ainda pode fazer uma simplificação da minha fórmula de liberação, tirando o ΔC, já que em condições normais, a concentração do fármaco nas lágrimas, que vão ser influenciadas por essa ΔC, é insignificante. Pode passar, por favor. Então, essa equação pode ser reescrita dessa maneira, no qual eu não preciso recalcular, porque o ΔC eu terei que calcular a parte para então jogar na minha fórmula e obter os valores. Se eu não calculo esse ΔC, eu não preciso fazer um cálculo antes para depois jogar na minha fórmula. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe só para a gente retomar, então, e por curiosidade, o Pedro já tinha explicado para a gente sobre as camadas, sobre as camadas e o que essas camadas fazem. Ele já explicou. Só que ele explicou também sobre as concentrações, que a gente pode encontrar o CRUSTART em duas concentrações. A gente pode encontrar, então, na de 20 e na de 40 microgramas por hora, né, que vai ser a concentração de liberação do meu fármaco. O que isso implica, então? O Pedro comentou no início da parte dele, que estava comentando, ele comentou que é de 5 a 7 dias, basicamente, que o fármaco pode ficar ali, né, sendo liberado constante. Eles perceberam que se o fármaco passasse de 7 dias, ele abaixava a concentração. Então eu não entro dentro daquela minha curva plasmática suficiente para gerar o efeito que eu desejo. Mas não significa que o fármaco não possa continuar lá. Isso tudo depende da quantidade, da concentração plasmática que eu necessito para o meu objetivo, né? E aí isso vai estar totalmente vinculado à concentração que eu vou escolher. Outra coisa muito importante que esse tipo de fármaco ele tem uma liberação diferente, no qual 40% da quantidade inicial ela é fornecida para o meu sistema, mas ele fica reservado essa outra porcentagem que vai ser liberada aos poucos para eu manter a minha curva de concentração plasmática. Pode passar, por favor. Essas aqui são nossas referências. Eu espero que tenham sanado as dúvidas de vocês. O tema é muito grande e a gente tentou enxugar o máximo possível para caber no tempo. Muito obrigado pela atenção.